Hoje em dia eu tenho duas crianças com idade completamente diferentes, né? Então, como eu posiciono normalmente agora com 2 filhos? Quais são as tuas estratégias de entretenimento, né? O que tu leva durante as viagens? Que, afinal... Eu nunca amamento com o veículo andando. Tipo, nunca, em hipótese alguma. Porque... Então, quando vocês virem pessoas, assim, parando um posto, vir uma criançada correndo, já sabe onde é que veio a dica, né? O perrengue master, acho, da vida foi quando o Antônio tinha 5 meses, que tem uma estrada que por vários quilômetros não tem posto de gasolina. E aí, pessoal, eu sou a Andressa Dauer, do canal A Dream Viagens, da agência Dream Viagens, e hoje, nesse canal, a gente vai trazer um vídeo com dicas para as famílias viajantes, né? Pessoas que gostam de viajar, que depois que ganham os bebês, que têm seus filhos, não deixam de viajar. E hoje a gente vai, então, conversar um pouquinho com a Denise. Então, vamos lá. Meu nome é Denise, eu tenho 27 anos e eu tenho duas crianças. Então eu tenho o Antônio Joaquim, que está com 3 anos e meio, e a Sofia, que tem 4 meses. E eu viajo com eles desde sempre. E, inclusive, eu compartilho um pouco da minha vida, um pouco da maternidade no Instagram. E para contar um pouquinho da minha rotina, até porque a maternidade, ela é uma coisa, muitas vezes é complicada, a gente sabe disso, então é bom pra gente tratar de uma forma mais leve, com mais humor. Então vamos começar, né? Então, com que idade foi a primeira viagem das crianças? Qual foi a distância dessa primeira viagem? Tá, do Antônio, a primeira viagem dele foi uma viagem bem longa, ele tinha mais ou menos 4 a 5 meses, e nós saímos de São Miguel do Oeste e fomos para Quaraí, no Rio Grande do Sul. É uma viagem que totalizou ali mais ou menos umas 11 horas, só que a gente parou. Então a gente saiu de São Miguel do Oeste, foi até Santa Maria, e de Santa Maria a gente dormiu, acordou no dia seguinte e foi para Quaraí. Já da Sofia, a Sofia tinha 2 meses, porque foi uma viagem familiar nesse caso, porque ainda ela não tinha as vacinas e tudo mais, autorizada pelo pediatra. E aí foi uma viagem de 4 horas, que nós saímos de Minas Gerais, Três Corações, e fomos para Taubaté, estado de São Paulo. Acho que é importante destacar, né, Denise, a rotina de vocês, né, a necessidade dessa questão do deslocamento na vida de vocês. O que acontece? Eu sou esposa de militar, assim como a Andressa também, e normalmente nós sempre moramos longe da família. Então, e a gente sabe, quem tem filho sabe que é muito importante ter os avós, ter essas pessoas perto de nós, né? Então, inclusive, essa viagem da Sofia foi para conhecer o meu sobrinho que tinha nascido, e a viagem do Antônio foi porque meu marido ia ficar 1 mês fora. E a minha família não tinha como eu ir para casa da minha família, e aí eu fiquei numa casa de uma amiga minha, também esposa de militar, que me acolheu nessas 4 semanas, para que eu não ficasse sozinha. Bom, e para essas viagens, né, Denise? Quais são as cadeirinhas que você utiliza? Poderia falar um pouquinho, dar dica para os pais, né? Outra coisa importante que eu acho que tu já pode aproveitar é a questão do espaço dentro do carro. Então, o que acontece? Então, hoje em dia eu tenho 2 crianças com idade completamente diferentes, né? Então, vamos falar sobre bebês. Bebês de até 1 ano que usam o bebê conforto, que a gente sabe que é a cadeirinha que ela fica de costas para o motorista. Eu normalmente não viajo no banco de trás, tá? Eu sempre viajo no banco da frente. Por quê? Porque é muito mais confortável para mim. Eu vou ser 100% honesta, porque raramente eu faço viagens curtas. Em viagens longas, para você ir no banco de trás, apertado, com 2 cadeirinhas, é complicado. Então, como eu posiciono normalmente agora com 2 filhos? A cadeirinha do Antônio é de frente, eu coloco ele atrás de mim, né? E a Sofia vai do lado dele. Por que a Sofia vai do lado dele e não no outro canto? Porque ele me ajuda com ela. Então ele coloca a chupetinha na boquinha dela, às vezes ele pega o brinquedo, ele chacoalha o brinquedinho pra ela, e eu consigo ficar no banco da frente com um espelho, que a gente fala que é um espelho retrovisor, que fica na frente do cadeirão. Então você tá aqui, você olha pra trás, você consegue ver o rosto do bebê, mesmo o bebê estando de costa pra você. E isso é importante, né? Quem tem bebê sabe. E a questão do que levar, né? Eu acho que a gente já pode até puxar o gancho do que eu levo. Quais são as tuas estratégias de entretenimento, né? O que tu leva durante as viagens? Que afinal, né, como são faixa etárias diferentes, tu tem que ter estratégias diferentes, né? Exatamente. Tanto faixa etárias diferentes como são crianças diferentes, né? O Antônio, quando bebê, né, na época da Sossô, ali com 4, 5 meses, inclusive nessa viagem que eu fiz bem longa, que foi até Quaraí,
O Antônio é um bebê que é aqueles bebês que a gente coloca no carro e dá uma volta no quarteirão que ele dorme. É mais ou menos isso. Então, assim, o Antônio dormia muito no carro. Então, o que facilitava, porque quando a gente chegava no lugar, ele despertava. Então, às vezes, a gente estava cansado e acabava que ele estava com bastante energia. Mas, em compensação, dentro do carro, ele dormia grande parte. A Sofia já não. Então, a Sofia já é um bebê mais diurno. Ela é um bebê que ela gosta de ficar vendo as luzes, ela gosta de ver a paisagem do caminho. Então, hoje com 2 filhos, eu acabo optando por viajar durante o dia. E o que eu faço? Sofia tem 4 meses. Eu sempre levo esses moblezinhos assim, tá vendo? São brinquedos interativos que ela pega, que ela fica olhando, chacoalhinho. E também eu tenho uma girafa sensorial que ela gosta bastante. Então, o bebê conforto é aqui, né? Então, a gente coloca, é só encaixar. Como tá durante o dia, a luz bate, às vezes fica batendo reflexo, ela fica realmente durante um bom tempo entretida. Já o Antônio tem 3 anos e meio, o que eu levo? Então, o Antônio eu levo pecinhas de montar, porque essas daqui em 3D são bem legais. E aí eu deixo a caixinha, dinossauro e carrinho, porque são coisas que ele gosta. Esses livros que você escreve e apaga, nossa, eles ficam muito tempo nisso aqui também. Fica inventando coisas. E esses daqui, que da última viagem, essa última viagem que eu fiz foi o que me salvou, porque sério, ele deve ter ficado mais de 2 horas nesse livrinho, que é um livro que você passa água e ele aparece a cor, e quando seca ele volta a ficar branco. Então, até ele terminar o último desenho, o primeiro já estava seco. Então, ele voltava no primeiro. Então, assim, com relação a entretenimento de brinquedos, o que eu levo hoje é isso. Eu levo essas coisas. Onde eu levo essas coisas? Então, eu coloco uma sacola na frente dele. Então, aqui, ele tá sentadinho aqui, porque o Antônio já fica sentado de frente. Essa sacola fica, inclusive, da Sofia também. Porque quando eu preciso, eu falo, filho, pega pra mamãe. E aí, ele pega pra mim. E eu coloco essa sacola na frente dele e, normalmente... A sacola fica no chão ou fica onde? Fica no chão mesmo. Só que assim, como eu sempre levo uma sacola grande, essa sacola, a alça da sacola, ele consegue alcançar com a mão. Então ele abaixa, puxa a alça, e aí como eu tô aqui no banco da frente, eu vou atrás, eu pego e ajudo ele em algum momento. E sobre alimentação, né? Quais são as tuas dicas? O que normalmente tu faz, que tu leva? Então, a Sofia, no caso, ela tem aleitamento materno. Então, levo eu. No caso dela é o suficiente. Já no caso do Antônio, é sempre bom ter lanchinho. Que tipo de lanchinho? A gente tem que lembrar que às vezes as viagens podem ser longas, então não dá pra ser nada muito que possa estragar. Então eu levo banana, biscoito de polvilho. Às vezes eu faço, tipo, antes de sair de casa, eu faço um ovinho pizza, que a gente chama, que é tipo uma tapioquinha, assim. Que daí eu sei que ele vai comer logo. Eu levo biscoitinho, bolacha de maisena. Coisinha que ele vai aqui, ó, que ele vai petiscando. E sempre levo também uma balinha, tipo uma finha, assim. Daí eu, sabe, tipo, mamãe dá uma finha, né? Mas isso agora, que ele tem 3 anos e meio e a Sofia tem 4 meses. Só que eu sei que tem muita mãe que pode estar passando pela fase da introdução alimentar, que o bebê não pode comer em qualquer restaurante, comer comida de sal, ou até mesmo bebês que são intolerantes, que têm algum tipo de alergia. O que eu fazia antes? Eu comprei um cooler pequenininho assim mesmo. E aí eu sempre levava as marmitinhas dele. Então eu fazia normalmente 2 ou 3 marmitinhas, colocava as marmitinhas de comida mesmo. Arroz, feijão, abóbora, essas coisinhas de bebê. E colocava o gelo e eu me programava no horário dele comer, parava em um posto e descongelava essa comidinha pra dar pra ele. E a amamentação, né? Eu nunca amamento com o veículo andando. Tipo, nunca, em hipótese alguma. Porque a gente sabe que é muito perigoso tirar os bebês da cadeirinha. Então, é muito importante que as crianças sempre estejam com o cinto e na cadeirinha. Então, se a Sofia começar a chorar alguma coisa, a gente para o carro, acha um posto próximo. E aí, eu dou mamar pra ela. Às vezes até dentro do carro. Às vezes eu nem desço do carro. Mas aí eu dou pra ela sempre, mamar sempre sem estar com o carro em movimento. Beleza. Ótimas dicas, né? Então, essas experiências de viagem, né? Vocês estavam em família. Teve alguma experiência que tu esteve sozinha, viajando com as crianças? Eu acho que a única viagem que eu fiz, tipo assim, sozinha mesmo, foi antes de ter a Sofia. Que foi eu e o Antônio, que nós iríamos pra Santos, né? Que é a Baixada Santista no interior de São Paulo. E eu estava em Taubaté. Então, foi uma viagem que eu saí de Taubaté e fui pra São Paulo. É uma viagem de mais ou menos 2 horas. E, como eu disse pra vocês, o Antônio é uma criança que dorme muito bem no carro. Então, qual a estratégia que eu usei? Porque a gente que é mãe, a gente conhece nossos filhos.
Então a gente sabe se nossos filhos é melhor de manhã, é melhor de tarde, então você vê de acordo com, né, com o que você conhece do seu filho. No meu caso, eu fiz o quê? Eu acordei ele 5 horas da manhã. Sim. Então eu deixei tudo pronto um dia anterior. Eu peguei pão, passei requeijão que eu sei que ele gosta, o suquinho que ele gosta, deixei tudo preparado. E aí 5 horas da manhã, eu tava tudo no carro, eu só peguei ele, coloquei ele na cadeirinha e falei, filho, a gente vai viajar. E por incrível que pareça, ele não dormiu nem um segundo nessa viagem. Mas foi muito legal, porque a gente ficou conversando, ele na época ele tinha 2 anos e pouquinho. A gente foi conversando, foi interagindo, ele comeu o pão, fez uma bagunça tremenda e foi bem divertido. Então essa foi a única experiência que eu tive sozinha com ele. Foi uma viagem de aproximadamente 2 horas. Eu não precisei parar em nenhum momento, só fiquei conversando com ele o tempo inteiro. Sim, é uma experiência, né, bem diferente, né? Como se conectar com seu filho em 2 horas dentro de um carro. Exatamente, com a imaginação deles, né? E em termos de dicas para viagens mais curtas e viagens mais longas, quais são as dicas que tu daria, Denise? Tá, então vamos lá. Viagens curtas que eu estou acostumada a fazer, lembrando que, gente, eu sei que não é todos os pais que viajam tantas horas, mas viagens curtas para mim são viagens de 4 horas e viagens longas são viagens de 8 a 9 horas, né? Em viagens curtas eu acho mais fácil, porque dessas 4 horas, normalmente eles dormem 2 e ficam acordadas 2, né? Esses brinquedos que eu mostrei anteriormente, levo o petisquinho ali para comer e tenho que parar pelo menos uma vez. Então, dirijo 2 horas, paro, para quê? Pra ele descer um pouquinho do carro, comprar alguma coisa, a gente desce, compra um suquinho, compra alguma coisa, até para esticar o corpo também, porque as cadeirinhas não são confortáveis. Assim, elas são confortáveis até um determinado momento, depois aquilo deve se incomodar. Agora, em viagens longas, é o que eu falei, já envolve a questão alimentícia, que daí se for um bebê que já tá com a introdução alimentar, você vai ter que levar marmita. E uma dica muito boa que, conforme a vida a gente aprendeu, foi ter pelo menos uma parada longa. No sentido assim, é uma viagem de 8 horas, então dá pra tocar direto. Você vai parar na hora ali do almoço, na hora do café, e vai ver o seu caminho num posto que tenha uma grande estrutura kids. Que tem aqueles parquinhos que a criança sobe, vai, pula no coisa. E aí assim, vai ser um momento que sim, vai te adicionar pelo menos mais 1 hora de viagem. Desencana. Sabe, gente, desencana com relação a eu não vou ficar parando porque vai aumentar. Vai aumentar o seu tempo de viagem. Viajar com criança é isso, né? Entendeu? E a gente sempre também vai com os cachorros, inclusive. Então, assim, tem que parar. Ai, mas vai ser mais longa, gente, mas é mais confortável, dá aquela recarregada até pros pais, porque pra gente também ficar 4 horas ou 9 horas com a criança dentro do carro, a gente também fica com o nosso psicológico um pouco cansado. Então, assim, para no lugar, come, deixa ele pular, ele enlouquecer, fazer o que tiver que fazer e depois vocês voltam pro carro e ele vai estar mais descansado. Então, eu acho que essa é a principal diferença entre uma viagem curta e de uma viagem longa. Ótimo. Então, fazer a criança gastar energia ali. Isso, né? Ali fora, né? Não dentro do carro. Ótimo. Então, quando vocês virem pessoas assim, parando num posto, vir uma criançada correndo, já sabe onde é que veio a dica, né? Entendeu? É isso aí. Se não tem um posto como era aqui, você desce do carro, fica correndo de um lado pro outro, faz circuito, entendeu? Mas gasta essa energia dessa criança. Antes, para finalizarmos essa parte, né, de viagem, né, de estrada, quais são os erros que tu nota que vocês talvez cometeram em algumas dessas viagens? Agora, né, já são praticamente 4 anos viajando com criança, né, porque o Antônio, eu viajo também, a primeira viagem dele foi com 3 meses e pouquinho, por mais que ter sido de avião, foi uma viagem super cansativa. É assim, levem brinquedos, tem que ter brinquedos, tem que ter coisas assim no carro para facilitar eles a brincar. Tenha sempre em mãos lenço umedecido, remédio para dor de cabeça, dorzinha de barriga, tem que ter um termômetro. É sempre bom ter aquele kitzinho médico ali para caso precisar. E água, tem que ter água. Quem, no caso, né, não amamenta no peito, precisa levar uma térmica para poder você tá numa estrada. E principalmente planejar o lugar que vocês vão parar e conhecer um pouco da estrada, conhecer um pouco antes de ir. Porque nós já fomos muito assim na louca, sabe? Vamos lá. Então, uma vez, o Antônio só tinha 5 meses, foi essa viagem que nós fizemos a Quaraí, e a gente pegou um Airbnb em Santa Maria, que era dentro de um complexo de repúblicas de faculdade.
Entendeu? Só isso, né? Então, assim, Então, gente. assim, se, né, tivesse... Ela não me conhecia na época, mas se conhecesse, se falasse com a Dream Viagens, né, uma agência completa, eu iria dar essa dica pra amiga, né, da melhor área de se hospedar exatamente. com uma criança. Veja bem o lugar. Se for possível, contrate alguém que consiga te orientar com relação a isso. Porque é complicado. Porque daí você se coloca numa sinuca de bico e daí você já tá lá. Sim, aí tu já vai seguir a segunda parte da viagem cansado, né? Não vai ter Exatamente. descansado, enfim. Então, estude o trajeto sempre é importante, né? Se é importante para uma viagem que só tem adultos, imagina com uma criança. Exatamente. Então voltamos, inclusive com uma participação especial, né? Uma pequena viajante aqui, né, no canal A Dream Viagens. Denise, fala para nós um pouquinho sobre qual foi a última viagem de vocês, qual foi o destino. A última viagem que nós fizemos com os dois, né, foi recentemente. Nós fomos para um chalé em Itu. Nós ficamos lá mais ou menos, acho que foram 5 dias. E é uma viagem de 4 horas daqui até lá, né? Então é uma estrada com bastante estrutura. Isso a gente sempre vê antes, né? A questão de posto, então bem estruturado. O que a gente pensou, né? Ir para um local que tivesse algum espaço kids, né? Acho que é o top 1 de qualquer pai, é ter pelo menos algum brinquedo, né? Então, um lugar que tivesse espaço para ele brincar, pra gente descansar, pra gente curtir um pouquinho umas férias, né? Porque foi nas férias do meu marido. Também não só no chalé que nós estávamos, a gente pesquisou cidades próximas que pudessem ter algo de entretenimento para ele. Inclusive foi em Itu, e Itu tem bastante entretenimento infantil, achei bem legal, tem parque, é tudo gratuito. E aproveitando, né, tu falou sobre a questão do tempo que vocês ficaram. Claro que isso é muito pessoal, família é uma família, mas com crianças pequenas, assim como as tuas, quantos dias tu recomendaria sair, assim, completamente da rotina numa viagem? 4 dias. Dá tempo de sair de casa, deles curtirem, se cansarem, mas não se cansarem demais. Conforme o tempo vai passar, eles começam a ficar um pouquinho entediados, entendeu? Tipo, porque todo dia ele vai no mesmo parque. Então eu acho que 4 dias são dias ok, pra não ser cansativo nem pra criança e nem pros pais. Então, né, a Denise e eu, a gente já tinha conversado sobre uma possibilidade de viagem com crianças para o parque, né, tipo Beto Carreiro, algum lugar assim. E tu quer falar um pouquinho sobre quais foram as conclusões que nós chegamos? Hoje em dia, eu tenho que pensar que eu tenho 2 filhos com uma faixa etária bem diferente de idade. O Antônio curte certas coisas e a Sofia curte outras coisas. Por exemplo, até 3, 4 meses, você não pode passar nem protetor solar num bebê. Então, como que você vai para uma praia, no verão, se você não pode nem passar protetor direito no bebê? Sim. Então, assim, isso tudo a gente tem que pensar. Que nem quando a gente pensou no Beto Carreiro, eu pensei, pô, o Antônio vai amar, vai ser super divertido, ele vai correr. Mas imagina a Sofia no carrinho ou no meu colo, por horas caminhando. Já não ia dar certo. Sim. Chegamos à conclusão que provavelmente um local que tivesse uma estrutura com instrutores, né? Fazer uma viagem sem rede de apoio é um pouco complicada, porque a criança vai ficar o tempo inteiro com você. Então, assim, quem tem filho sabe que a gente cansa também o nosso psicológico. Inclusive, aí eu posso até dar também, né, meu parecer em relação a isso, porque realmente existem muitos resorts, né, que tem essa recreação toda voltada para as diferentes faixas etárias, o que é muito legal, e também os pais, né, podem desfrutar tranquilamente. Outra viagem, claro que não para crianças tão pequenas assim, mas que a gente sempre dá a dica na agência quando nos procuram com crianças um pouco maiores, é a questão de cruzeiro. Cruzeiro é super preparado para receber famílias com crianças, né? Parque aquático, claro, sempre levando em consideração a idade da criança, né? Então tem muitos parques, tem questão de zoológico, lugares que tu consegue, né, passear com as crianças, né? A gente até tinha conversado sobre Gramado, né, que é uma cidade turística, uma cidade pequena, então consegue fazer as coisas caminhando com as crianças, tem atração turística para as crianças, né? E pelo Brasil tem várias opções de destinos que às vezes a gente até não conhece tanto, né? Aqui, de 6, 7 horas daqui de Minas Gerais, tem o Olímpia, que é um destino que os pais estão buscando bastante com as crianças, que tem bastante parque aquático. Legal. E tem, né, o Beto Carreiro, que é um ótimo passeio para crianças, mas claro que tem que considerar o tamanho, né, da criança. E tem também opções de viagens maiores, viagens, né, para o exterior, quando a criança já tá, né, ali com uma independência maior, que muitos pais, né, gostam e não querem
querem deixar de viver. Então, basta a gente pesquisar, né? Conversar com alguém que entenda. Eu ia perguntar isso pra você. Vamos supor que alguém te contrate e, tipo, sei lá, se a pessoa mora num lugar específico e você faria esse tipo de pesquisa pra ela, vamos supor assim, ó, eu quero fazer uma viagem de no máximo 4 horas, mas que tenha entretenimento tal, e eu tenho filho de tal e tal faixa etária. E você faz esse tipo de coisa? Claro, a gente aqui na Dream Viagens, a gente faz tudo. A gente só não leva no aeroporto, o resto a gente faz tudo. Você fica com a criança pra vir viajar? Mas a gente conversa, a gente além de oferecer os produtos, as passagens, né, a hospedagem, o serviço de seguro, se os viajantes querem dicas de lugar, a gente monta roteiro, a gente dá dicas de lugares, faz todo o estudo para realmente a viagem ser desfrutada da melhor forma, né, e com o mínimo de estresse e perrengue, porque ninguém merece ter perrengues em viagem. Sim, eu sei muito bem. E vamos aproveitar então e conta pra gente um perrengue que vocês tiveram, um perrengue de viagem com as crianças. O perrengue master, eu acho, da vida, foi quando o Antônio tinha 5 meses, que tem uma estrada, você talvez saiba mais do que eu, por ser do Rio Grande do Sul, que por vários quilômetros não tem posto de gasolina. E nós estávamos no carro, eu, o meu marido, o Antônio e os 2 cachorros. E não vinha posto de gasolina, não vinha posto de gasolina, e a gente não estudou a estrada, não sabia. E o carro começou, que andava 20 quilômetros, 15 quilômetros, 10 quilômetros, e não tinha nem sinal de celular e nem posto de gasolina. Eu sei que assim, gente, foi batalha atrás de batalha, oração atrás de oração. O carro deu 0, ele não andava mais quilometragem nenhuma. Ele começou a dar aqueles pipoco, e aí, com muita sorte, porque essa é a palavra, nós chegamos num posto de gasolina a tempo. Até hoje foi o maior perrengue que eu já passei. Muitas pessoas, assim, do interior, ou que viajam pelo interior, vão até comentar o que tu falou de postos com boa estrutura, playground. Então, dependendo do lugar, não tem, né? Nem lugar para cachorro. Exatamente. Até a questão dos pets, né? Então, são coisas que a gente vai, né, aprendendo, né? Vocês, né, os pais vão aprendendo conforme viajam com as crianças. E ela tá participando do vídeo. A Sofia, Fala né? pra nós, Sofia. Se vocês tiverem interesse em mais algum assunto, a gente sabe que a Denise viaja com pet, já teve viagem de avião, a gente também pode trazer um vídeo sobre viajando de avião com criança. Então, deixa aqui nos comentários se você gostou, quais são as dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Deixa o like nesse vídeo, envia para os amigos que têm criança, que são viajantes, tem crianças viajantes. E não deixe de, então, entrar, né, no Instagram da Denise. Quem quiser conhecer, que tiver vontade de conhecer o meu Instagram, eu falo bastante sobre a maternidade. Se eu puder falar alguma coisa aqui, eu falaria para você, pai e mãe. Não deixa de viajar, não deixa de curtir sua vida, porque vocês tiveram filhos. Filhos vêm para somar. Às vezes é mais cansativo? É mais cansativo, mas é tudo de bom. Vocês vão dar muita risada, vão ter muita coisa para lembrar. E isso é muito importante. Exatamente, né? E se precisar de um auxílio, a Dream Viagens te ajuda a sua viagem sair perfeita, sem perrengues, zero perrengue, né? Muito obrigada, Denise, por participar do nosso vídeo. Muito obrigada, Sofia, pela sua participação super especial. Um beijo! Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.